Olá, meus amigos do canal. Gostaria de agradecer a todos os novos inscritos que estão chegando no canal. Muito obrigado pela inscrição de vocês. Sejam muito bem-vindos. Fiquem à vontade, tá bom, pessoal? Muito obrigado mesmo aí pela inscrição. O vídeo de hoje, eu gostaria de fazer aqui uma reflexão, uma análise sobre o paraíso cristão, ou o céu, que é mais conhecido como céu. E veremos se faz sentido acreditar que existe um local como esse céu, esse paraíso. Farei aqui uma análise bem racional e crítica a respeito do tema. Então a gente vai falar um pouquinho a respeito logo após aí a vinheta. O paraíso cristão, ou céu, como preferirem, seria a própria moradia celestial desse Deus, de Jesus, do Espírito Santo, e que para ter acesso a esse local, as pessoas devem se arrepender dos seus pecados, devem acreditar em Jesus Cristo e devem se batizar. Por meio disso, teriam sido perdoadas pelos seus pecados e teria acesso a esse tal paraíso. Fazendo isso, então você escaparia dessa punição por toda uma eternidade num local chamado de inferno, que é um local onde você deveria sofrer vários tipos de punições horríveis, terríveis, justamente porque você ou não acreditou em Deus, ou se você acreditou, você não fez ali tudo corretamente como os mandamentos pediam. Então esse inferno é um local que existe justamente para punir as pessoas. E todas as pessoas já estariam condenadas a esse inferno justamente por causa do pecado original que se originou lá do casal Adão e Eva, depois deles terem desobedecido às ordens diretas de Deus, e sendo influenciada lá por uma tal serpente, e por aí o pecado entrou no mundo. E por causa desse grande delito, por causa desse grande pecado aí que Adão e Eva fizeram, toda a humanidade ficou condenada ao inferno. E a única maneira que Deus encontrou para perdoar esse pecado foi mandar Ele mesmo, que é o próprio Jesus, vir à Terra para perdoar esse pecado. E se você não fizer as coisas que a Bíblia pede, se você não acreditar em Jesus, se você não entregar sua vida a Ele, você será condenado por toda a eternidade nesse inferno. Segundo as narrativas bíblicas da mitologia cristã, após as nossas mortes, todos serão julgados de acordo com os atos e com a maneira em que viveu aqui nessa terra, e sendo absolvidos, tendo cumprido aqueles requisitos que eu já falei anteriormente, então você seria levado para um local chamado paraíso, ou céu, você escolhe aí o melhor nome, e lá você ganharia um corpo semelhante ao corpo de Jesus, um tal corpo glorificado. Isso significa que esse corpo ele não cansa, ele não envelhece, ele não morre. E você vê que, segundo as passagens aqui dessas de Bíblia, ou da Bíblia, Jesus, após ser ressuscitado, ou se ressuscitar, ele ganhou ali poderes especiais, ali virou um X-Men ali do Oriente Médio, da Idade do Bronze. Jesus, ele em determinados momentos, em algumas passagens, que eu vou deixar aqui embaixo aí do vídeo, a passagem direitinho para você ver, para você conferir, Jesus ele teria o poder de mudar de forma, ou de pelo menos maquiar a sua imagem ali, que mesmo ele conversando com alguns discípulos, ele não foi reconhecido. Em outra ocasião, Jesus ele estava conversando também com discípulos, quando ele desaparece, e mais à frente na história ele aparece em um local, em uma sala fechada,
sem precisar abrir as portas, ali mais ou menos ali como se fosse ali um fantasma, mas ao mesmo tempo esse corpo dele não era totalmente espiritual, porque ele comia, ele bebia. Então você vê que se você, após a sua morte, você ganhar um corpo glorificado, seria já um corpo várias vezes melhor do que o corpo que a gente tem, que a gente conhece, que é o nosso corpo atual, que é um corpo fraco, um corpo que tem alguns defeitos, doenças, dores e coisas que todo mundo já conhece. Então, quando morrer, segundo a narrativa bíblica, sendo aprovado e sendo aceito no céu, que é uma coisa dificílima de acontecer, a própria Bíblia diz que serão muitos escolhidos, ou melhor, muitos chamados, mas poucos escolhidos. Então dá para a gente entender que não é tão fácil assim cumprir os requisitos necessários para entrar nesse céu. E quando você chegar lá, você vai ganhar um corpo novo. Então aqui começam os nossos questionamentos. Já que você vai ganhar um corpo que não envelhece, como é que funciona então uma criança que morreu aí bem jovem? Quando ela chegar no céu, ela vai ser criança para sempre? Vai passar a eternidade toda no corpo de uma criança, já que não envelhece? Ou se envelhecer, até quanto tempo, até quantos anos ela irá envelhecer? Sei lá, até 18, 20? Como é que vai ser isso? Alguém poderia explicar isso pra gente? Acho que não tem, né? Não tem uma explicação assim, lógica. E se a pessoa morrer idosa, sei lá, viveu 99 anos, 110, morreu, foi aceito, entrou no céu, ganhou um corpo novo. Como é que funciona? Vai ganhar um corpo velho, um corpo antigo? Ou vai ganhar um corpo novo, e esse corpo novo vai ser de que idade? Então são questionamentos válidos para a gente fazer. Você vê que até o momento não tem explicação satisfatória para isso. Detalhe a respeito da nossa consciência. Nós seremos nós mesmos, nós chegaremos no céu com as nossas experiências que a gente adquiriu nessa vida, com os nossos conhecimentos, com a nossa personalidade. A gente vai ter essa personalidade? Se a resposta for sim, então como é que a gente poderia ser feliz sabendo que poderia ter algum parente nosso, um filho, uma mãe, um irmão, um pai, um primo, alguém que você gosta, que porventura não tenha sido aprovado lá aí nesse teste e não tenha entrado no paraíso e tenha sido condenado ao inferno? Você conseguiria ser feliz tendo um filho seu que você ama muito no inferno enquanto você está no paraíso? Eu gostaria de saber se você conseguiria ser feliz vendo esse contraponto de ter um parente seu lá sofrendo no inferno enquanto você está ali no paraíso. Penso que você não conseguiria ser feliz totalmente. E alguém poderia falar então que quando a gente chegar no céu, a nossa mente será apagada. Mas se você tiver a mente apagada, então você não será mais a gente não será mais nós mesmos, porque aí a gente não teria nossas lembranças. E o interessante do que faz você ser o que você é são as suas experiências, são a sua vida que você teve e a sua personalidade. Sem ela, você seria apenas um robô. E o céu for um local para robôs, um local onde as pessoas não têm personalidade, que vai ter que aprender a sua personalidade ali, então qual o sentido da gente ter que vir para essa terra, ter todas essas experiências? Qual o sentido disso? Para mim, eu não vejo sentido algum, já que se Deus ele é onisciente, ele é onibenevolente, ele já saberia que as pessoas, quais delas seriam aprovadas e quais delas não seriam aprovadas. E se Deus, sabendo que uma pessoa, no caso nós ateus, que a gente não acredita nesse Deus, ele sabia isso milhões de anos, trilhões de anos antes da gente existir,
e sabia que a gente vai ser condenado ao inferno, e mesmo assim esse Deus, ele continua com a criação e também continua e permite que a gente exista para que a gente sofra no inferno. Isso é coisa de algum Deus benevolente? Se ele é benevolente, quer dizer que ele é a máxima grandeza em amor. Um ser amoroso, ele agiria dessa forma. Ele faria uma criatura que ele sabe que essa criatura não vai satisfazê-lo, e mesmo assim ele faz para jogar em um inferno por toda a eternidade. E outra coisa, se a Bíblia fala de um corpo glorificado que esse Deus pretende dar às pessoas, que é centenas de vezes melhores do que o nosso corpo atual, por que ele não deu esse corpo para a gente agora, nessa existência, nessa vida? Porque ele está guardando esse corpo apenas para quando a gente morrer. Detalhe, olha só o nível de sadismo desse Deus. Ele permite que você nasça com um corpo frágil, um corpo que às vezes tem alguma doença já congênita, uma doença degenerativa, uma doença já crônica, que você não tem como curar. Ele permite que você nasça assim, sofrendo. Aí quando morrer, ele vai lhe dar um corpo perfeito. Porém, quando você morrer e não for aprovado, ele vai lhe castigar, levando você para o inferno. E para você aguentar esse sofrimento que vai ser esse inferno, porque vai ser a eternidade de castigo, então ele vai dar o mesmo corpo glorificado para você lá no inferno. Porque se for um corpo normal, você não aguentaria. E como é que você sentiria dor se você não tiver o sistema central nervoso? Você precisa de um sistema central. Ele daria um corpo para você poder sofrer por toda a eternidade. Você vê que é um nível de sadismo, um nível de crueldade extremo. Ele vai dar para você um corpo glorificado para você passar a eternidade toda sofrendo. Então, pessoal, digamos que todos morreram, foi aprovado, chegou no céu, ganhou um corpo glorificado, que é esse que a gente está comentando. E após isso, o que as pessoas irão fazer lá por toda a eternidade? Ali não haverá jamais maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Então, pessoal, aqui a gente está vendo que, segundo o Apocalipse aqui, as pessoas vão trabalhar no céu. Pense numa coisa legal, é você passar a eternidade toda trabalhando no céu. E você vê que quando Deus fala que será servido por seus servos, você tem que entender que esses servos aqui serão como escravos. Você já pensou como seria a sua vida passando toda uma eternidade servindo a esse ser, a esse ditador que é esse Deus? E como serão os cargos de emprego lá no céu? Será que vai ter gari, vai ter garçom, vai ter faxineira? Imagina aí você de repente ganha o cargo de limpar a fossa divina por toda a eternidade. Porque Deus fica lá naquele trono dele, né, por toda a eternidade, então ele deve ter muita sujeira ali, né? Vai precisar de muita gente para limpar aquele trono. Faz sentido para você isso? Você vai morrer, você vai ressuscitar lá, sei lá, vão te dar um corpo melhor do que você tem hoje. Você vai para um paraíso ao lado de Deus, Jesus, o Espírito Santo, e vai passar a eternidade toda trabalhando para esse Deus, servindo esse Deus, para fazer esse Deus se sentir bem, para fazer esse Deus, assim, esse Deus ele é muito egocêntrico, ele cria milhões de pessoas, bilhões, para depois selecionar ali algumas, os melhores, e a grande maioria ele vai jogar no inferno, que ele criou para isso, claro, e a melhor ali, aquele selecionado que ele vai fazer ali, vão ser os seus servos por toda a eternidade.
Um Deus que pode fazer tudo, ele precisa de alguém fazendo algo para ele? Cadê a onipotência dele? Se ele precisa de um ser humano para adorar ele está um pouco carente. Ele está muito carente, porque ele precisa de um ser inferior, que no caso seria a gente, e que a gente tem que estar lá bajulando ele 24 horas por dia, por toda uma eternidade. Faz algum sentido isso para você? Então, meus amigos, fica óbvio que essa mitologia cristã, ela vai te dar ali uma dicotomia: ou você aceita ser um servo por vontade própria e passe ali a vida inteira, e depois, quando morrer, toda uma eternidade sem fim, bajulando esse Deus egocêntrico, esse Deus carente, ou você se recusa e será punido em um inferno de fogo ardente por toda uma eternidade. Você vendo essas duas opções, isso é algo criado por uma mente inteligente e por uma mente onibenevolente? Não me parece ser criado por um ser que seja bondoso, porque as duas opções para mim são horríveis. As duas opções são terríveis. Imagina passar toda a sua eternidade em um local monótono. E detalhe, você só vai poder usar branco. Aquele preconceito, né? Aquele que faz... Sempre eles associam o branco a algo bom, a luz a algo bom, e associam o preto, o escuro, a algo ruim. Então lá, se você gostar de uma blusa preta, você não vai poder usar uma blusa preta porque é ruim, é do diabo. Você vai ter que usar branco o resto da sua vida. Cara, e como é que vai ficar lá os relacionamentos? As pessoas vão se reproduzir ou não? Cara, são muitos questionamentos de algo que não faz sentido nenhum. Você vai lembrar da sua esposa aqui, que se você foi casado, do seu namorado, do seu marido? Cara, e se você estiver no céu e você enjoar de estar lá, você vai ter a opção de ir para outro lugar? Ou você vai ser sempre um escravo desse Deus e você não vai ter direito às suas próprias vontades? As suas vontades serão postas de lado para fazer apenas a vontade de um ser que se diz maior, que diz que sabe o que é melhor para você? Será que você precisa de alguém dizendo o que é melhor para você? Será que você, um adulto, você não poderia pensar em algo que seria realmente bom para você sem ter necessidade de uma divindade? Quem em sã consciência aceitaria a ser um escravo por vontade própria, deixando todas as suas vontades para servir essa divindade? Isso é coisa que só a religião tem o poder de fazer com as pessoas. A religião, ela mexe muito com a cabeça das pessoas. Basta você falar religião para paralisar ali a inteligência das pessoas. Você conhece pessoas que no seu dia a dia são pessoas altamente inteligentes na sua área de trabalho, são pessoas que trabalham com números, trabalham com humanas, trabalham com vários tipos de coisas que são muito difíceis. É algo que requer uma inteligência muito grande, com programação de computação, com fazendo cirurgias delicadíssimas no cérebro, fazendo transplantes de órgãos. Isso é algo que requer habilidade e muita inteligência. Mas você pode pegar qualquer uma dessas pessoas, quando fala em religião, essa inteligência deles são automaticamente paralisados. Porque aí você pega ali um médico, por exemplo, que faz ali um tratamento cardíaco, faz transplantes, faz ponte de safena e algo do gênero. Aí quando você fala em religião, ele acredita que jumenta fala, ele acredita que uma serpente falou, ele acredita num fantasma, num zumbi judeu, que quando ele ressuscitou, centenas ali de justos também ressuscitaram e andaram ali por Jerusalém, fazendo um verdadeiro Walking Dead, um Resident Evil. E isso é coisa que acontece, porque a religião ele tem esse poder de paralisar a inteligência das pessoas. É um poder que acho que só a religião tem, né? Se fosse no dia a dia, se você for dar uma informação para essas pessoas, elas vão querer ter ali evidências, elas não vão acreditar em você ali diretamente, elas vão querer que você prove o que você está falando. Mas na religião é diferente.
eles acreditam e ponto. Então, pessoal, isso aqui foi a minha análise aqui sobre esse paraíso. E para mim, esse paraíso, ele é tão ruim quanto o inferno. Eu não vejo nada atrativo para mim nesse paraíso. Porque você ser obrigado a ser escravo de uma divindade, de um ser egocêntrico que tem todos os poderes para fazer tudo o que quer, mas ele precisa de alguém para estar lá bajulando ele, adorando, fazendo canções. Então, para mim, isso é um inferno também. Os dois casos para mim são horríveis. Tanto o inferno, e você vai castigar as pessoas o tempo todo, ou então um paraíso. Só de pensar que você, quando chegar no paraíso, você vai dividir esse paraíso lá com o Silas, com o Valdemiro, com o Edir, cara, com um Guilherme de Pádua, com esses caras aí que fizeram barbaridades, depois diz que se arrependeram e agora são pregadores aí. Cara, só de pensar eu dividir um mesmo local com essas pessoas por toda uma eternidade, dá até uma revolta. Pra mim não faz o menor sentido, tá? Sem falar também nas lorotas que os animais lá vão conviver, todos eles em harmonia. O tigre vai comer grama. E a nossa realidade a gente vê que não é isso, né? Então, galera, obrigado aí por assistir. Se você gostou, deixa o like. Compartilhe, se não gostou pode deixar o dislike também, que me ajuda, viu? E valeu aí, galera, brigadão.